Oi, amigos do canal, tudo bem? Bom, hoje eu trouxe aqui para vocês Gabriel Carneiro, repórter do UOL Sport, para a gente falar um pouquinho sobre esporte e política no tema de hoje, muito sobre a MP, que muitos estão falando, essa medida provisória que pode ou não mudar, pode alterar os mandos de campo, como ela afeta o futebol brasileiro, como ela afeta o Santos, né, que é o nosso assunto principal. Muito obrigada, Gabriel, por estar aqui e por nos ajudar a entender o que essa parte política está envolvida e influenciando aí na vida do Santos. Imagina, Isabel, é um prazer participar. Você sabe que eu acompanho o canal e eu acho que é sempre legal falar de algo que a gente não sabe ainda muito bem para onde vai. É importante levantar vários pontos de vista e conversar com as pessoas mesmo para a gente mesmo entender o que está acontecendo e para onde isso pode ir. Bom, vamos começar com o mais simples, né? O que é essa medida provisória que foi aí, que teve esse encontro do Santos com o presidente Bolsonaro? O que é essa medida? Bom, acho que a medida provisória em si, ela é um ato do presidente da República que muda uma lei sem participação do Legislativo. E no meio de tantas MPs aconteceu essa, foi no último dia 18 de junho, e essa MP ela alterou as regras dos direitos de transmissão do futebol brasileiro. O que vigorava antes pela Lei Pelé, que é de 98, é que o direito de transmissão dos jogos ele pertencia igualmente aos dois times. Então, um veículo ele podia transmitir um jogo só se ele tivesse contratos fechados com os dois times. E a MP ela mudou isso. Agora o direito de transmitir os jogos, o direito de vender essa propriedade é do time mandante, que pode vender para quem quiser. Então, essa que é mais ou menos a MP, ela fala de outras coisas, ela fala de repasse de direitos da transmissão para os jogadores, ela fala de contratos mais curtos para esse período de pandemia, ela fala de patrocínio os veículos que transmitem futebol, agora eles podem patrocinar os times também, algo que era proibido até então. Então, ela fala de várias coisas, só que esse ponto dos direitos de transmissão é o mais forte, é o que mexe mais com o mercado, porque é um mercado milionário, né? Inclusive, o fato de que a maioria dos clubes e empresas estão chamando de MP do Flamengo, porque o Flamengo é meio que o financiador dessa medida provisória. Sim. O clube tem uma relação muito próxima com o governo federal, como nenhuma das partes faz questão de esconder. O Bolsonaro já apresentou ministro com bottom do Flamengo na camisa, enfim. Então, além dessa relação próxima que os dois têm, que é cultivada de diversas formas, o Flamengo ele está no meio de uma batalha contra a Globo, que é a empresa que domina os direitos de transmissão do futebol brasileiro há mais de 30 anos. O Flamengo não assinou o contrato de transmissão do Campeonato Carioca desse ano, então esse ano o Flamengo já teve jogos escondidos, sem transmissão, porque não fechou o contrato com a Globo na TV aberta, e o Flamengo tem os planos de fazer a transmissão própria, tem os planos de conseguir mais recurso financeiro, conseguir mais dinheiro com os seus jogos, o que é super legítimo. Só que acaba que essa medida provisória ela tem só o Flamengo como beneficiado imediato. Não tem nenhum outro clube, porque quase a totalidade dos outros clubes tem contratos firmados com a Globo ou com a Turner, no caso do Santos, por exemplo, por longos anos. O Santos, por exemplo, ele tem contrato até 2024 com a Turner na TV fechada, com a Globo na TV aberta e com o Premiere no pay-per-view. Então, teoricamente, o Santos não pode participar de discussão nenhuma sobre isso até 2024. E o Flamengo pode participar de uma discussão agora. Então, é por isso que muito se falou sobre isso, que não é um tema urgente aos clubes, é o futebol brasileiro. Os clubes eles estão sendo meio que tomados por um debate que não foram eles que provocaram. E a CBF, apesar de gostar da ideia, também não participou desse debate. Então, o que vê de por que isso está acontecendo agora é pela proximidade do governo federal com o Flamengo, que está interessado em mudar as regras do jogo. Então, a necessidade do Santos estar lá ontem, né? Teve um conselheiro, tirou foto, muito se falou sobre essa proximidade. O que muda?
Uhum. O Santos ele faz parte de um grupo de 8 times que tem contrato na TV fechada com a Turner e que passa os jogos na TNT Space, que antes era o Esporte Interativo, que não existe mais, né? E esses clubes estão meio que num fogo cruzado, porque a Turner ela suspendeu os pagamentos dos direitos de transmissão desde maio, por causa da pandemia, né? E, e além disso, ela está cogitando rescindir os contratos também, porque ela diz que existem cláusulas quebradas pelos times e tal, mas o que o mercado diz é que a receita não valeu a pena, não deu certo para a Turner e ela está tentando se retirar do jogo. Então, a ideia desses 8 clubes que se organizaram e foram visitar o Bolsonaro e o Palácio do Planalto ontem é convencer a Turner a desistir dessa rescisão por causa da MP. Certo. Então, porque hoje a TNT ela pode passar todos os jogos entre os 8 clubes que ela tem contrato. Por exemplo, Palmeiras e Santos, Palmeiras e Bahia, Bahia e Santos, mais ou menos nessa linha. E não E são agora ela muitos. poderia passar um jogo que só um deles tem como mandante, por exemplo. Tá. Exatamente, com a MP ele passaria a ter mais que o dobro dos jogos, né? É 19 vezes 8. Então, são mais de 150 jogos. Passaria a valer a pena para a Turner esse negócio. Sim. Então, esse grupo de clubes ele foi até Brasília para começar um lobby, porque seria muito ruim para esses 8 clubes que a Turner rescindisse o contrato agora. Porque, além dela não pagar a cláusula de rescisão que existe no contrato, porque ela diz que os clubes estão errados, então ela vai rescindir sem ter que pagar nada. É o que ela disse. Os clubes eles ficariam muito frágeis nesse momento no mercado, porque ou eles acertam com a Globo, que igual os outros 12 times da Série A do Campeonato Brasileiro, ou eles têm que arrumar todos eles um parceiro forte para pelo menos 2, né? Para ter pelo menos 2 jogos transmitidos, ou então para todos eles, o que tornaria uma operação muito cara e em pouquíssimo tempo, que o Campeonato Brasileiro vai começar em agosto agora, né? Então, esses clubes querem evitar de todo jeito essa rescisão e querem convencer a Turner a fazer valer a pena por causa dessa MP. Não tem o interesse do governo, né? Assim, até em sentido de, sem querer entrar muito na parte de política, mas com tudo que está acontecendo nesse momento no país, e pandemia, e os ministros, então, ter esse grande envolvimento, os times indo falar com o Bolsonaro para isso, o que o governo está ganhando? É só essa relação que você comentou, essa proximidade com o Flamengo? Além do Flamengo ser um importante veículo para propagar algumas ideias, de repente, você também tá atingindo uma quantidade muito grande de torcedores que vão estar do seu lado. Então, são medidas para se aproximar das pessoas também. Mas é legal que você comentou isso, porque já deu polêmica o governo usar isso, o governo Bolsonaro usar isso num momento como esse. O Congresso, há pouco tempo atrás, ele aprovou um projeto para suspender o pagamento das parcelas do Profut, que os clubes renegociam as dívidas e tem que pagar uma parcela mensal para a União. E por causa da pandemia, esses pagamentos foram suspensos. E ali, naquele acordo do governo com o Congresso, ficou combinado que não teria mais nenhuma movimentação no esporte, ou mesmo com medida provisória, porque estava tudo certo agora. Os clubes estão em situações confortáveis, não tem que pagar de imediato e está tudo certo. Só que foi lá o governo e descumpriu o acordo, né? Até no dia seguinte da medida provisória, o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, ele disse que não entendeu nada do que aconteceu e que aquela matéria não tem urgência nenhuma para acontecer, justamente porque a maioria dos clubes tem contratos longos a respeito dos direitos de transmissão. Então, não tem urgência. E uma coisa que colabora com isso também é que as MPs elas valem imediatamente a partir da divulgação no Diário Oficial, e só que elas têm um prazo de 2 meses, que pode ser prorrogado para 4 meses,
que o Congresso precisa analisar, porque a medida provisória é um documento que o presidente escreve e está valendo. Só que aí o Sim. Congresso pode voltar atrás. Pode falar, não, a gente não pode, isso aqui não pode passar, a gente tem que voltar atrás. E tem uma coisa que acho que é de 45 dias o prazo em que o Congresso precisa começar a se movimentar a respeito daquela MP. Não dá para o presidente editar uma MP e ela ficar parada o tempo inteiro. Tem um prazo de 45 dias para as pessoas começarem a dar atenção àquele documento, a estudar, a saber se isso vai ser aprovado mesmo. E se não tiver nenhuma movimentação em 45 dias, essa MP ela ganha um caráter de urgência. Ou seja, todo o resto das discussões do país vão ser travados para que aquela MP seja vista pelos membros do Congresso. Voltar à escola ou não, essas Isso, coisas banais. Chama trancar a pauta, que pode acontecer com uma MP que não é vista depois de 45 dias. Então a gente pode estar vendo um movimento feito pelo governo federal para ganhar popularidade, que pode travar o país em algum momento, se os congressistas não olharem, né? Então é dividido TV aberta e TV fechada, e a Globo comprou de todos da TV aberta, e na TV fechada, esse ano de 2019, ela perdeu 8 times. Então foi a primeira vez em 30 anos que a Globo não pôde transmitir na TV fechada todos os jogos, a totalidade dos jogos. Mas tem algumas cláusulas que não são discutidas ainda porque a discussão não avançou. Foi uma medida provisória que foi editada sem que os clubes conversassem, sem que a CBF conversasse, sem que as entidades de jogadores conversassem, sem que as emissoras interessadas conversassem. A gente tem o caso que você falou do jogo do Flamengo e Bangu, por exemplo, que foi depois da edição da MP. O Flamengo tentou oferecer esse jogo para as emissoras, tentou fazer com que a Record comprasse, mas a Record não mostrou interesse, porque não é a prioridade da Record travar a programação dela no meio do caminho para mostrar um jogo. Então, e nem Até porque talvez você precisa de uma equipe, né? Exatamente, é muito caro fazer futebol, transmitir futebol. Então, a MP deixa claro assim: os clubes vão ter maior poder de negociação, isso é claro. Eles vão poder tomar caminhos mais próprios para cada um. Sim. Só que isso pode ser bom e pode ser ruim também. Para o Santos, você acha que é o quê? Olha, eu tendo a acreditar que para o Santos vai ser pior, porque, assim, vou tentar colocar os dois lados. O que eu acho que pode ser bom no caso de um clube como o Santos é possivelmente um aumento de receita, potencial aumento de receita. Por exemplo, se o Santos faz uma assinatura com um serviço de streaming, sei lá, da Zone, e você associa a assinatura do serviço de streaming, ou seja, o direito de ver os jogos ao seu programa de sócio-torcedor, você vai bombar sua plataforma de sócio-torcedor, você vai ter retorno de público, você vai ter mais gente interagindo ali. E você vai poder valorizar suas cotas de patrocínio, porque você vai estar em mais lugares, você vai estar na TV aberta, na TV fechada, na internet, enfim. Para o Santos também, o que faz sentido é o mercado internacional, que é uma força que o Santos tem pouco explorada, que é o clube mais famoso do mundo, e até esse ano vendeu alguns jogos para Portugal, por causa do Gesualdo, né? E então você vai poder explorar o mercado internacional de uma maneira melhor do que você faz hoje. Então você liberar dessa forma vai fazer esse pessoal chegar à Amazon, Facebook, Google. Eu acho que isso é bom, isso pode ser bom. Só que tem o lado ruim disso tudo, porque será que vai ter interessados em todos os clubes? Eu acho que não. Eu acho que o que não dá audiência, e antes tinha que ser pago e transmitido por contrato, ele vai parar de ser transmitido porque não dá audiência. Então, para torcida grande, público consumidor grande, isso é lindo, é ótimo. O Flamengo vai deitar e rolar nisso. Palmeiras, talvez até o Corinthians, que tem muita dificuldade financeira, mas é um clube com uma torcida gigantesca, esses clubes vão se aproveitar muito bem disso. E o Santos vai acabar ficando dependente do show, né? Do desempenho.
Exatamente. Uma O atenção. Santos e outros clubes grandes em dificuldade financeira, ou os clubes que estão num patamar menor financeiro, porque negociar com time rico é diferente de negociar com time pobre. As empresas, elas sabem que o Santos está Claro. desesperado, que a receita de TV é a maior que o Santos tem, e que se ela não vier, vai comprometer o ano inteiro. Então, o Santos tem um poder de negociação muito menor sobre isso. E eu acho que aí pode ser um problema aumentar o abismo financeiro entre os clubes. Aí muita gente pode falar, mas então o Santos coloca o jogo no ar, o Santos transmite o jogo no canal do YouTube, na Santos TV. Eu acho que não é bem por aí. O Flamengo vai fazer isso hoje contra o Boa Vista pelo Campeonato Carioca, mas é uma operação muito cara, muito cara. Pelo que a gente vê nas matérias, o aluguel daquele caminhão que é o que faz a transmissão, ele é R$ 200 mil, que é mais do que o Santos consegue numa arrecadação de bilheteria, por exemplo. E além disso, você tem câmeras. O Flamengo, pelo que eu vi, vai colocar contra o Boa Vista 9 câmeras, que precisa de pelo menos 3 operadores cada uma, além da sua equipe de transmissão, da sua equipe de vendas, de comercialização. Então, é um projeto muito caro para se fazer, muito caro para se fazer, e eu acho que a viabilidade técnica não vale a pena pelo retorno que vai existir. Aí eu até tive uma conversa com um amigo esses dias falando sobre isso, e falou, então não faz nada, já que o Santos não está conseguindo lotar estádio, você diz, esse jogo não vai ter transmissão, só quem for no estádio vai ver, aí você vai lotar o estádio. Mas aí você vai estar privando o seu torcedor de fora de Santos de ver o jogo, e você vai estar privando o seu patrocinador de ter uma exposição de imagem, que essa questão dos mandantes terem os direitos de transmissão vai acontecer. Vai ser uma transmissão que vai irritar o time adversário, porque vai ser uma transmissão... Nossa, sim. Isso desde que os clubes decidam fazer as próprias transmissões, é claro. E Enfim, elitista um também, cenário... né? Porque assim, a Eu gente acho pensa na nossa bolha que é muito simples. Eu ligo aqui, tô falando aqui pro meu canal do YouTube, você tem YouTube na sua casa, você tem Netflix, tá. E os torcedores do Flamengo, quem que tem uma banda larga que consegue assistir por 2 horas um evento? Você limita também aí, falando de Santos, que já é um torcedor, como você disse, a gente sempre reclama que não tem muitas oportunidades para quem é fora de Santos. Ah, não, assiste quem quer, quem vai lá no estádio. E aí você vai limitando o futebol. Acaba, os ingressos já estão muito caros, né? Essa pulverização é uma das principais preocupações assim do mercado, porque a renda média do brasileiro ela não é alta e o desemprego no Brasil é muito forte, muito alto. Então, quando você está sem emprego, você corta as coisas que não são fundamentais para a sua sobrevivência. E pagar um serviço que transmite jogos de futebol é um corte, é o primeiro corte que você faz, porque você não precisa daquilo para viver. Sim, esse lado do elitismo eu acho que é a primeira conversa que tem que chegar no Congresso. A pulverização dos serviços ela não é positiva nesse momento. Assim, eu acho que é algo que precisa de muito debate, de muita discussão e principalmente dos clubes formarem blocos de interesse. Os clubes não podem negociar isso sozinhos, porque se negociarem isso sozinhos, os clubes ricos vão sair na frente e vão dominar o mercado. E mesmo para os clubes ricos, eu vi até o Mauro César Pereira falando sobre isso, que pode ser um tiro no pé para um clube como o Flamengo, por exemplo, porque, por exemplo, uma emissora X, sei lá, a Globo, ela compra os pacotes dos 19 outros times do Campeonato Brasileiro e não compra o pacote do Flamengo. Por exemplo, o Flamengo está cobrando 500 milhões pelo pacote de jogos dele como mandante. A Globo decide não comprar, mas paga por 700 milhões o pacote de todos os outros times. Você vai poder transmitir 19 jogos do Flamengo sem pagar nenhum real para o Flamengo. Você vai estar pagando para os outros times e não para o Flamengo. Eu acho que vale a pena, inclusive para a Globo, discutir o que está sendo proposto. Porque por 30 anos no futebol brasileiro a gente teve um domínio completo desse grupo de mídia. E eu acho que com essa exclusividade ela tem que ser debatida, ela tem que ser colocada em discussão, porque às vezes ela pode não ser boa. Eu acho que hoje é o melhor cenário para os clubes, porque a Globo é quem faz melhor e quem paga melhor. E
pronto. Então, quando tiver alguém que faça melhor e pague melhor, aí pode entrar na concorrência, a gente pode ter uma relação saudável de concorrência. E eu acho que os processos não podem ser atropelados. É bom deixar claro que não é uma regra, que não é. Sim. A gente não está dizendo o que é certo e o que é errado. A gente está, com base nas informações e em tudo que a gente tem entendido a respeito desse universo, o que a gente acha que pode acontecer. Como diz a poesia, né? O de cima sobe, o de baixo desce. Vai ser. Se a gente não fizer nada, se a gente não discutir nada, é isso que vai acontecer. Quem tem dinheiro vai ganhar mais dinheiro, vai ganhar mais mercado. Quem não tem dinheiro não vai ter poder de negociação e vai perder sempre. Bom, é isso então, gente. Muito obrigada, Gabriel, por estar aqui no meu canal, para a gente poder ter explicado. Eu espero que vocês aqui do canal entendam, tenham entendido um pouquinho mais o que está acontecendo. Deixe suas dúvidas aqui, que provavelmente eu não vou saber, e eu pergunto para o Gabriel e respondo aqui vocês. Então, eu achei muito importante a gente trazer também assuntos que são políticas, mas que envolvem totalmente no dia do futebol e do Santos. Muito obrigada mesmo. Tchau, gente.